Começa mais uma revisão de bolsa online, desta vez para o primeiro ano. Nossa galera do primeirão, 111, 112, 113. Como estão vocês, pessoal? Fim de semana para conseguir ralar pra caramba para estudar, certinho? Você sabe muito bem que só vai cair nossa prova os assuntos do módulo 4, que são 3 povos do Oriente Médio. Quais são eles? Primeiro os hebreus, depois os fenícios e depois, por último, os persas, ok? Não se esqueça, a Grécia Antiga, infelizmente, não irá cair na prova, só nas próximas. Rapidamente, pessoal, o que você tem que saber para tirar um 10ão na prova dessa semana? Primeiro, sobre os hebreus. Claro, sempre se lembra, hebreus, monoteísmo. Os hebreus eram monoteístas. Se você pensar, de fato, era o único povo daquela época em que estamos estudando em que se acreditava em um só Deus. A maioria dos outros povos criam que existiam milhares de deuses. Já os hebreus criam em apenas um único Deus, o monoteísmo. E esse Deus, segundo os hebreus, se revela através principalmente de um livro sagrado, o livro de Moisés. Os 5 livros primeiros da Bíblia que Moisés teria escrito, que para os hebreus se chama a Torá. 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ok? Certinho? Tranquilo, então. Pessoal, além de você então saber que os hebreus eram monoteístas e que eles são o povo da Bíblia, que eles escreveram principalmente o Antigo Testamento, é importante que você conheça algumas fases do povo hebreu. Por exemplo, você se lembra do Êxodo? O que era o Êxodo mesmo? Lembra, Êxodo significa saída. Foi quando o libertador do povo hebreu, Moisés, ele libertou o povo hebreu das garras do Egito, da servidão do Egito. Ele libertou o povo do Egito e os guiou à terra prometida, Canaã, a Palestina, aonde também já hoje está situado o país chamado Israel. Não se esqueça, Êxodo foi a saída do povo hebreu do Egito. E Moisés foi o grande libertador. Sobre Moisés, importantíssimo isso, hein? Cai na prova. Moisés, além de ser o libertador, como eu já falei, foi o cara que proveu as leis dos hebreus, as leis do judaísmo. A Torá, por exemplo, foi ele quem escreveu. E outras diversas leis que são a base para as leis religiosas judaicas, certinho? Principalmente os 10 mandamentos, ok, pessoal? Além disso, houve várias fases. Os hebreus foram governados por juízes, por reis como Davi e Salomão. E depois lembra que houve um cisma, uma separação, em que ficou de um lado, mais ao sul, o reino de Judá, comandado pelo rei Roboão, e ao norte o reino de Israel, propriamente, comandado pelo rei Jeroboão. Esses 2 reinos ficaram separados e nunca mais eles conseguiram se reunificar. Israel, depois de alguns séculos, será derrotado, aniquilado pelos povos assírios, e Judá, o reino de Judá, será conquistado, dominado por diversos povos. Os babilônicos, os persas, os gregos e até os romanos. Jesus Cristo, por exemplo, viveu na época do judaísmo, quando Roma dominava aquela região. E pouco depois de Cristo, mais ou menos no ano 70, aconteceu a invasão dos romanos a Jerusalém. E a partir daí, os romanos começaram a espalhar os judeus pelo mundo. Isso foi conhecido como diáspora. Não se esqueça, diáspora, dispersão. Quando os romanos, ao destruir o templo de Jerusalém, espalharam judeus pelo mundo. Os judeus ficaram sem pátria praticamente 2000 anos, até que, você sabe muito bem, na Segunda Guerra Mundial houve todo aquele holocausto, 6 milhões de judeus foram mortos, e aí e resolver essa questão judaica, resolveu criar o Estado de Israel, aonde era aquela antiga terra prometida. Só que você sabe muito bem
que também já existiam povos ali, os árabes, os palestinos, e é por isso que até hoje há tantos conflitos naquela região do Oriente Médio. Tranquilo, pessoal? Beleza? Sobre os fenícios, primeiro, os povos do mar realizavam comércio marítimo, eram grandes navegadores que conseguiam fazer navegações a longo curso, ok? Por que eles tinham essa vocação de navegar? Principalmente pela sua localização geográfica, que estava situado no litoral. Como o seu solo era muito pedregoso, era complicado então conseguir o plantio. Era então necessário que se utilizasse o que eles tinham de mais abundante, o mar, e por isso que eles eram grandes navegadores. Além disso, também não se esqueça, foram eles que inventaram o alfabeto fonético, onde cada letra representa um som. Agora, cuidado, não pense que com essa mudança naquela época em que as letras passaram a representar sons, que ficou então mais fácil escrever e a escrita se difundiu e as pessoas começaram a escrever. Não. Na antiguidade ainda a escrita é uma arte, tá? De pessoas especializadas nela. A escrita era feita por especialistas e o povo como um todo não tinha acesso a ela. Certinho? Para acabar, sobre o Império Persa, o que irá cair? Sabe que o Império Persa é a junção de dois povos, certo? Os medos e os persas. Tivemos alguns importantes imperadores, como o rei Ciro, um grande conquistador de terras, o rei Cambises, aquele da múmia, você lembra? Que conquistou o Egito? Certo. E por último, o rei Dario. E esse cara merece destaque, ok? Irá cair na prova. Descreva, por exemplo, o governo de Dario. Que mudanças administrativas ele fez em seu império? Você lembra? Dario tinha um grande império. O que ele fez para conseguir administrá-lo melhor? Dividiu seu grande império nas chamadas satrapias, como se fossem províncias. Para cada satrapia feita, tinha um sátrapa, um governante, que então fazia o trabalho de administração daquela região. E para que houvesse uma fiscalização desses sátrapas, havia aqueles funcionários reais chamados de olhos e ouvidos do rei, aqueles fiscais que conseguiam observar tudo e faziam relatórios ao rei. Não é à toa que eram os olhos e ouvidos do rei Dario. Certinho? Além disso, ele fez uma moeda, o dárico, e também fez um complexo sistema de estradas que interligavam o seu poderoso e grande império. Para finalizar, e a religião deles? E a religião dos persas? Lembra o zoroastrismo do profeta Zoroastro, que acreditavam que havia uma força do bem e uma força do mal que disputavam pela soberania. Lembra? De um lado o deus Ahura Mazda, do outro o deus Ahriman. Era, na verdade, uma religião dualista. Dois deuses que representavam forças opostas e se gladiavam. Na prova, eu irei perguntar uma coisa desse tipo. Você pode me citar diferenças e semelhanças entre algumas religiões cristãs e o zoroastrismo na questão do dualismo? Para muitas pessoas, podem ter a seguinte opinião. Não, o zoroastrismo é dualista, tinha dois deuses, beleza. Mas o cristianismo não. O cristianismo temos apenas um Deus e o diabo, que representa a força do mal, não é um Deus. Não tem a mesma força que ele. Mas comentamos na aula, inclusive, que algumas religiões cristãs acabam colocando um poder tão grande na ação das forças do mal, do diabo, que mesmo que na teoria não encare ele como Deus, na prática coloca a força do mal com a força do bem de igual para igual. Uma terrível guerra que acontece e que, de fato, precisa de muita força para que o bem vença. Se você pensa dessa forma, você está sendo, meu amigo, dualista, porque para a religião cristã não ser dualista, Deus é Deus e acabou. O inimigo seria apenas, claro, representando a força do mal, um anjo caído, mas que não tem poder suficiente. Deus é mais poderoso do que o anjo caído. Ok? Pessoal, estuda, peguem os módulos, leiam o caderno também, slide. Abraço, estudem muito!